o que foi discutido no capítulo anterior, né, sobre rotação de corpos rígidos, foram os conceitos básicos, né, principais para a gente entender o movimento de um corpo rígido, né? Foi lá conversado sobre o deslocamento, sobre a posição angular, deslocamento angular, aceleração, velocidade angular, aceleração angular, tudo isso na forma angular. Foi tudo que a gente viu lá. Mostramos como é determinado o trabalho, né, para um corpo rígido. Definimos o conceito de momento de inércia, reescrevemos, né, a energia cinética na forma rotacional, para incluir essa questão da rotação do corpo rígido. Chegamos a falar da segunda lei de Newton para a rotação, que é o torque, e relacionado com o torque, o momento de inércia e a aceleração angular. Então, a gente preparou no capítulo anterior, na discussão anterior, o caminho para a gente agora discutir a dinâmica dos corpos rígidos. Como eu tinha dito no nosso encontro anterior, o que a gente está fazendo nesses 2 capítulos é exatamente rever toda a parte que foi vista de cinemática, dinâmica e energia, né? Que foi falado de corpos no movimento translacional em 3 dimensões. A gente descreve o que seria isso para um corpo que roda em torno de um eixo e que esse corpo, todas as partes deles rodam juntamente de forma com que a velocidade angular deles é a mesma. É o que define um corpo rígido. Então, de um lado, isso é muito bom da gente fazer essa certa revisão, e no nosso encontro anterior, a gente percebeu juntos que há uma analogia muito grande entre os conceitos da cinemática, dinâmica e energia, né, para movimentos translacionais com os rotacionais, né? E foi indicado para vocês para pensar nessa analogia que fica mais fácil no entendimento e a compreensão. Então, hoje, a gente vai iniciar essas 2 primeiras partes, né? Que são o rolamento de objetos, né? A questão do atrito, nesse caso. E no próximo encontro, que seria, né, o vídeo gravado, que já está lá disponível no canal, a questão do torque, né? Já foi falado do torque no encontro anterior, mas a gente retorna com essa discussão. E no vídeo também, que vai estar disponível como constituindo a segunda parte desse conteúdo, também vai ser falado lá o momento angular, né? Porque é o análogo do momento linear, né? A aplicação da segunda lei de Newton para o movimento de rotação, a conservação do momento angular e algumas aplicações. Então, hoje a gente vai chegar a um ponto de entender a proximidade desse aspecto dos conteúdos anteriores com o visto agora e resolver um exercício de um corpo rolando, caindo um plano abaixo, que é algo que foi muito semelhante lá quando foi falado das leis de Newton, né? Um corpo descendo plano abaixo, né? Descendo com aceleração igual a G seno θ, onde θ é o valor do ângulo na inclinação desse plano. Né? Algo semelhante aqui a um objeto caindo daqui e vir nessa direção. O que a gente vai chegar no final dessa aula e fazer é o mesmo plano, não é um objeto mais caindo assim, deslizando, né? Mas vai ser um objeto que vai descer esse movimento e rola ao mesmo tempo. Então, o objeto que vai rolar e cair aqui, a partir desse plano. Tá? É isso que a gente vai resolver e como a gente vai resolver isso. Essa é a parte mais importante para nós agora, tá? Toda essa base toda que foi falada aqui foi exatamente para criar a base para resolver esse tipo de problema. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa entender bem é o que é um corpo que rola, né? Isso é muito diferente
de um corpo que desliza, tá? E é importante para nós entender que o que nós vamos discutir aqui é essa situação de um corpo que caminha e rola ao mesmo tempo. É o caso semelhante de uma bola, igual eu peguei essa daqui, tá? Vou tentar colocar a câmera na posição. Então, ela está rolando sobre a mesa, né? Cada ponto desse arco aqui, dessa bola, está tocando a superfície da minha mesa aqui. É o que está representado nesse desenho. Aqui nós temos uma roda de bicicleta, né? E a gente, ao ela caminhar desse ponto P ao ponto P', a gente vê que ela caminha assim, então um ponto dela, que é esse centro, que é o centro de massa dela, ele está se deslocando, se olhar só para o centro de massa, ele está se movimentando do ponto P ao ponto P', e ao mesmo tempo a gente vê que essa distância desse arco, correspondente a esse arco aqui, né, da roda bicicleta, também movimenta-se, né, em termo aqui de um eixo, a partir de um eixo de rotação que está no centro dessa roda. O que é interessante para nós é que esse movimento de deslizamento garante que a distância ou o tamanho desse arco aqui, chamado de S, é exatamente o mesmo tamanho em valor numérico, tá? Da distância que esse ponto, por exemplo, se ele fosse só uma partícula, percorresse de P até P nesse ponto. É isso que define o deslizamento. Ele não escorrega. Algo que escorrega fica com a borda parada, aliás, ela não desloca na direção horizontal, ela só desloca na rotação. Imagina essa bola escorregando. O que nós teríamos aqui, né? Se ela escorregasse, ela não andaria essa distância, ela apenas faria o movimento de rotação. O caso que eu estou discutindo aqui é de deslizamento. Todos os pontos da bola encostam a um ponto na superfície da minha mesa, tá? E aí, de novo, quando a gente observa que essa distância é a mesma, porque é um processo de deslizamento, a gente percebe também que a velocidade do centro de massa vai coincidir com a velocidade tangencial, o valor, tá? O valor numérico vai coincidir com a velocidade tangencial, porque essa distância S é a mesma. A velocidade do centro de massa é essa com que o corpo se movimenta como se ele fosse uma partícula. E essa velocidade tangencial é a velocidade ao longo dessa curva. É a mesma que a gente viu no movimento circular, tá? Não sei se vocês se lembram, mas é a mesma. Então, se a velocidade tangencial, a velocidade linear, o V simples, VT, que a gente conversou lá no capítulo de rotação, foi o vídeo anterior, é igual ao raio vezes a velocidade angular, porque isso foi falado lá, né? E se a velocidade do centro de massa é igual à velocidade tangencial, então a gente pode relacionar que a velocidade do centro de massa também pode ser escrita como R ômega, que é a velocidade tangencial. Então, isso vai trazer algumas facilidades para nós no entendimento desse processo de rotação e translação ao mesmo tempo. Por quê? Porque é simples, são coisas que acontecem na nossa vida diária. Então, você tem um carro que está em movimento, uma bicicleta que está em movimento. A bicicleta, além dela sofrer a rotação em torno do eixo dela, quando você olha apenas para a roda também, pelo fato de estar fazendo esse deslizamento, ela vai caminhar de uma forma
translacional, tá? Ela vai movimentar-se. Além de rodar, ela se movimenta no espaço. E aí a gente precisa entender como é que isso funciona para resolver algumas situações. Então vamos lá. Então aqui esse texto está apenas descrevendo aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então aqui essa é a equação original que foi falada, né, no capítulo anterior. Então o arco S é R vezes θ, o R é o raio dessa bicicleta, desse aro da bicicleta. Então se eu derivar isso em relação ao tempo, esse ds dt é a velocidade tangencial. Como o centro de massa é igual à velocidade tangencial, a gente pode chegar, então, a essa conclusão. Tanto isso é verdade que eu mostro aqui para vocês uma foto de uma situação, de um movimento de uma roda, né, que ela roda e translada ao mesmo tempo. Então, vejam bem aqui como foi colocado luzes, né, nesse ponto central, correspondente ao centro de massa, e esse ponto que é a parte tangencial da corda na extremidade do círculo dessa corda, né, a parte mais externa. E aí fez um filme, né, dessa situação, e essa é a exposição final, né, do que seria, ou então essa foto teria sido tomada várias exposições em vários tempos contínuos, um intervalo de tempo igual, e colocado combinado essas imagens, né? Combinado essas imagens, de forma que a gente vê, então, esse movimento circular aqui, olha, bem característico, tá vendo? Então, aqui é um ponto inicial e ela retorna a esse ponto, e a distância com que ela sai daqui até aqui é a mesma distância que ela sai daqui até aqui, tá vendo? Então, o movimento de translação, quando há apenas um rolamento, né, é igual ao movimento de rotação desse próprio rolamento. Então, essa figura garante para nós aquilo que foi proposto teoricamente aí no slide anterior. Então, como que a gente pode entender uma situação de uma bicicleta que promove uma rotação e translada ao mesmo tempo, que a gente chama de movimento de rolamento, né? Então, eu mostro para vocês uma proposta teórica do que a gente poderia fazer. Vamos imaginar que eu analisasse a rotação em separado e a translação em separado e propôs que o movimento de rolamento seria a soma desse movimento rotacional com a soma desse movimento translacional. Será que essa seria uma boa proposta? Essa é a pergunta aqui. Então, para entender isso, nós vamos imaginar o seguinte: se eu analisar só a rotação, eu vou escolher 2 pontos na minha roda, que eu vou ver como é que está a velocidade do centro de massa. Na slide anterior, eu coloquei o centro de massa nesse ponto, mas qualquer ponto, a velocidade tangencial vai ser igual à velocidade do centro de massa, porque foi o que a gente percebeu que é quando se tratando do movimento de rolamento. Então, qualquer ponto tangente aqui a esse aro, nessa rotação, a velocidade tangencial vai ser igual à velocidade do centro de massa, que vai ser R ômega. Ômega é a velocidade angular. Então, tá. Na translação, se eu considerar só ele transladando, não rodando, qualquer ponto aqui também na tangente à curva, qualquer ponto, não só na tangente à curva, mas qualquer ponto dessa roda terá a mesma velocidade, porque toda ela está caminhando com uma velocidade igual à velocidade do centro de massa. Aqui está a velocidade do centro de massa, aqui a velocidade do centro de massa, aqui a velocidade do centro de massa. Então, vamos somar as 2 contribuições agora, porque essa é a minha proposta, e vamos ver o que vai dar. Então, se eu somar esse vetor com esse vetor, vai dar 2 vezes esse vetor, velocidade do centro de massa. Aqui é 0, com mais esse vai dar só a velocidade do centro de massa. Aqui você tem um vetor indo nessa direção e um vetor indo no sentido contrário, de mesma magnitude, mesma direção. Pelo fato de estar em sentido contrário, é como se aqui tivesse uma velocidade nula nesse ponto.
Então, se eu considerasse o movimento de rolamento, o resultado final seria o seguinte: olha, essa borda caminharia com uma velocidade 2 vezes a velocidade do centro de massa, aqui com a velocidade igual ao do centro de massa e aqui zero. Se eu olhasse, então, somente nessa direção para facilitar o entendimento. Tá? Para saber se essa é uma proposta razoável, então foi retirada uma foto de uma roda de bicicleta rolando, no momento que ela estava rolando e transladando ao mesmo tempo. E aí o resultado foi esse daqui. Esse ponto mais extremo, não é possível identificar os aros, percebem? Fica meio embaçado. Aqui eu não consigo ver nada. Aqui eu já consigo, quando eu vou caminhando nessa direção, já começa a ficar mais nítido. Observa e vai acompanhando o mouse. Aqui eu não defino nada. Aqui já começa a ficar mais nítido, um pouco mais nítido. E aqui eu consigo perceber claramente cada aro da bicicleta, tá vendo? Então, o que significa? Qualquer movimento que é muito rápido, igual, por exemplo, nos meus dedos que eu for fazendo assim, você não consegue determinar precisamente onde que o meu dedo dá. Então, olha a diferença quando a minha velocidade é pequena. Você consegue determinar claramente qual é a posição do meu dedo. Mas se eu aumentar a velocidade, você já não consegue determinar. Você sabe o intervalo, mas você não consegue. Você perde a definição, né? Aqui é a mesma coisa. Então, significa que essa região tem uma velocidade muito grande em relação a essa. Essa aqui, praticamente, a velocidade é nula, porque você consegue, é como se ela estivesse parada. Se eu estivesse olhando só para esse lado, a sensação que eu tenho é que essa roda está parada. Percebe? Então, isso mostra, analisando essa foto, que a proposta anterior aqui é coerente. Que aqui a velocidade é grande, aqui ela é intermediária e aqui ela é zero. Então, considerar um oscilador harmônico, né? Considerar um corpo rígido, um movimento de rolamento, como se fosse a soma da rotação pura com a translação pura, é razoável, teoricamente falando. Então, a gente pode aplicar nos movimentos reais, tá? Outra maneira de pensar sobre esse rolamento, né, uma rotação, seria que se eu colocasse um eixo aqui nesse ponto, né, imaginasse ele se movimentar em torno desse eixo de rotação. Então, se eu colocasse aqui algo aqui embaixo e fizesse ele rodar a bola em torno desse eixo, olha, fazendo esse processo aqui, a gente sabe que nas bordas a velocidade linear, que é a velocidade tangencial, é maior, né, que em relação ao ponto que está mais próximo do eixo de rotação. Por quê? Porque a velocidade linear é R ômega. Quanto mais você aumenta o R, maior vai ser o valor dela. Então, a distância, isso aqui faria uma circunferência com um raio menor, esse aqui um pouquinho maior, por isso a velocidade tangencial seria maior, e aqui um raio ainda maior, né, que seria correspondente ao diâmetro dessa bola, e, portanto, a velocidade ali seria um valor máximo, seria o maior valor que poderia acontecer nessa situação. Então, é uma outra maneira também de chegar ou descrever a situação proposta aqui, né? Ou essa aqui na forma real. E por que eu estou falando disso? Porque seria muito interessante agora a gente perceber o que seria a energia cinética de rolamento, né? Se eu for, com base no que já foi falado no capítulo anterior, a energia cinética é meio de I ômega ao quadrado. I é o momento de inércia, ômega é a velocidade angular, certo? Ops. Ômega é a velocidade angular. Então, se eu imaginar
uma situação assim, ó, vou colocar um eixo de rotação aqui no meio e eu quero que você me calcula o momento de inércia se o eixo de rotação for aqui. Ah, não, beleza. Você tem condição? Tem. Ok. A velocidade angular é fácil, porque ela vai ser igual para todo mundo, né? Porque a única coisa que vai mudar, a quantidade que ela desloca em ângulo em função do tempo vai ser sempre o mesmo valor. A velocidade linear, a velocidade tangencial, não. Vai mudar com o raio, mas a velocidade angular vai ser sempre o mesmo valor, né? Para qualquer parte do corpo. Então, isso para mim não é um problema. Mas o momento de inércia vai modificar, porque eu sei o momento de inércia no centro de massa de uma roda, que seja esférica ou não, oca ou densa, que seja esférica de fato, né? Mas que seja oca ou densa. Passando pelo centro de massa é fácil determinar, mas passando por esse eixo, nessa extremidade aqui, eu teria que calcular. Tá, mas como que a gente pode calcular isso? Então, tem que lembrar que um momento lá atrás nós falamos do teorema dos eixos paralelos, quando falamos de momento de inércia, né? Então, o momento de inércia no ponto P, que é esse ponto aqui, onde eu estou colocando o eixo de rotação, é o momento de inércia no centro de massa, mais a massa total dessa bola, vezes o raio dela ao quadrado. Então, só colocar isso aqui e vamos desenvolver. Então, no final das contas, fazendo as multiplicações, eu vou ter metade do momento de inércia no centro de massa, ômega ao quadrado, né? E aqui eu vou ter meio de mr ao quadrado, ômega ao quadrado. R ao quadrado, ômega ao quadrado é a velocidade tangencial, que é exatamente a velocidade do centro de massa, que é o que eu falei no primeiro slide. Então, no final das contas, a energia cinética seria essa. E aí vem uma conclusão importante para nós a partir dessa discussão. Então, um sistema que rola, faz um processo de rolamento, roda e translada ao mesmo tempo. Qual seria a energia cinética dela? Aquilo exatamente que nós imaginamos. Você vai pegar literalmente, tá? A energia cinética translacional mais a energia cinética rotacional. Isso aqui é meio de mv ao quadrado, que é a velocidade do centro de massa, é o que nós falamos na primeira parte do curso o tempo todo. Quando nós falamos de rotação pura, nós então incluímos e reescrevemos a energia cinética em termos dos elementos que definem a rotação: velocidade angular, momento de inércia. Então, um corpo que roda e translada ao mesmo tempo, em termos de energia cinética, você vai ter isso aqui. Energia cinética rotacional mais energia cinética translacional. É isso. Tá? Como que a gente trata, então, a questão do atrito e com o corpo, então, que rola? Se o objeto rola com uma velocidade constante, como que a gente está vendo aqui, e ele não vai escorregar nesse ponto P, então a força de atrito age aqui no sentido de evitar com que o corpo escorregue. Então, se ela está rolando nesse sentido aqui, e se ele tiver uma tendência de deslizar para lá, a força de atrito vai agir no sentido contrário para impedir o deslizamento. Essa força que vai agir, essa força de atrito, é uma força de atrito estática, que vai impedir esse deslizamento, tá? E ela é um pouco menor do que a força de atrito estática máxima. Dessas condições de rolamento aqui estão relacionadas também com essa aceleração do centro de massa. Então, se a velocidade do centro de massa é ômega-r, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, a aceleração do centro de massa vai ser
R alfa, que coincide também com a aceleração tangencial, tá? Então, é importante lembrar essa questão. Como o corpo, ele anda nessa direção, rodando, né, fazendo isso, se ele tem uma tendência de deslizar, empurrando para trás, a força de atrito vai aparecer no sentido inverso, tá? Vamos agora partir para algo interessante para nós, que é exatamente resolver um problema de um corpo que roda e translada caindo no plano abaixo, é um rolamento. Então, nós vamos considerar aqui esse círculo, né, de densidade uniforme, de massa M, raio R, que está sobre um plano inclinado de ângulo θ. Nós vamos calcular, então, a aceleração do centro de massa ao longo aqui do eixo X, segundo a lei de Newton, e vamos determinar a aceleração com que ele desce o plano abaixo. Então, o que nós vamos fazer? Igual a gente fez antes, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui, para o movimento translacional, e a segunda lei de Newton para o movimento rotacional. Um sistema de coordenadas, né, para esse caso. Então, eu vou colocar aqui o eixo X, eu vou colocar aqui o eixo Y. Você tem, então, igual foi feito antes, quando nós trabalhamos as leis de Newton, a força normal, ela age no centro de massa do corpo, ela está dirigida desse ponto para cima. E a força gravitacional, ela também está dirigida para baixo, também no centro de massa, né? E como o corpo tem a tendência, né, de rolar nesse sentido, a gente vai ter uma força de atrito virada para cá, para impedir com que ele escorregue, né? Então, nós temos aqui essas 4 forças, né? E qual é aquela que vai possibilitar o corpo rodar? É a força de atrito. Ela que vai fazer o torque aparecer. É ela que vai dar um torque diferente de zero. Se você fazer a relação do torque, aplicar o torque, calcular um torque para essa força normal, ou para a componente da força gravitacional nesse sentido, você vai ver que o torque vai dar zero, né? Então, essa força gravitacional aqui, ela não gera torque, porque ela, assim como a normal e a força gravitacional, elas estão agindo em cima do centro de massa, e o centro de massa é onde está o eixo de rotação. Então, a distância da aplicação dessas forças até esse eixo de rotação é zero, então não provoca torque. Então, a única que provoca torque aqui é a força de atrito estático. Então, que está a uma distância R do eixo de rotação. Então, nós vamos aplicar, então, a segunda lei de Newton para a parte translacional e a segunda lei de Newton para a parte rotacional. Normal, mais força de atrito estático, né? Mais a força gravitacional é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui foi o que a gente fez, né, para a primeira lei, usando as leis de Newton lá atrás, tá? Então, a normal, vamos colocar aqui ela como se ela tivesse com magnitude N, ela está dirigida para o eixo Y positivo, então vai ficar mais MJ, né? A força de atrito vai ser, vou colocar ela aqui, vou deixar ela indicado por enquanto, que ela está na direção I, positivo. Na verdade, negativa, né, do lado do meu X aqui. Eu estou considerando para baixo positivo e para cima negativo. A força gravitacional, que vai aparecer aqui como mg seno θ, na direção I, menos mg
cosseno θ na direção J. A massa, então, tá ok? A aceleração vai ser a aceleração ao longo do eixo X, mas do lado negativo, né? Do eixo lado positivo do eixo X, do jeito que eu coloquei aqui. Então, vou voltar aqui na figura para vocês perceberem melhor, tá? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Então, eu considerei esse lado aqui, a descida com o eixo positivo, e esse lado de cá com o eixo negativo. Então, a força gravitacional mg seno θ vai estar com sinal positivo, a força de atrito com sinal negativo. Tá? Bom, a gente percebe por aqui que não existe aceleração, né, na direção J. Eu vou focar agora nos eixos que provocam aceleração. Ou ainda, vou focar nas forças, né, que estão dirigidas estão na mesma direção que provoca aceleração. Então, aqui vai ser o X. Então, eu vou trabalhar com essas magnitudes. Porque eu sei que é a única direção que está dando a aceleração, certo? Então, eu tenho aí a primeira equação. Essa aceleração que está aqui é a aceleração do centro de massa. Por quê? É a aceleração a mesma que a gente tinha tratado anteriormente, na segunda lei de Newton, porque a gente considerava o corpo inteiro como uma partícula, né? E as coisas aconteciam no centro de massa dela, né? No caso, sua força de atrito é um pouco diferente, mas enfim. Ela desce com aceleração igual ao centro de massa. E é de lá que nós vamos trabalhar. Então, essa aceleração é a aceleração do centro de massa. Vou escrever ela aqui. E essa aceleração no centro de massa, que é a aceleração tangencial também, porque aqui, por isso eu explico que é a força de atrito, né? No caso, essa aceleração é a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Eu vou escrever aqui para ficar claro para nós. Então, essa é a primeira equação que eu vou usar. Essa aqui vem da resultante das forças igual a massa vezes aceleração. E agora, a outra equação vai vir da relação do torque, momento de inércia e aceleração angular, que é a segunda lei de Newton para a rotação. Então, nós vamos calcular o que é o torque. Eu sei que é assim, mas o torque também é o raio vezes a força de atrito estática. Preciso só ver o sentido aqui. Se eu aplicar a regra da mão direita, eu vou ver que isso vai dar um positivo aqui para o torque. Então, vou voltar aqui na figura. Tá? Então, aqui, vejam bem, aqui está a força de atrito e aqui está o raio. Né? Vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. A gente vê o sentido. Eu vou desenhar só a roda. Aqui está R. Aqui está a força de atrito estático. Então, se R está nesse sentido, eu vou só trasladar isso aqui para o lado de cá, para ficar mais fácil para fazer a regra da mão direita. Então, se eu coloco o meu dorso assim, R em direção a F, o torque está nesse sentido, dirigido para o lado positivo do Z, tá? Bom, então, dessa forma, a gente pode escrever o que é essa aceleração angular. Ela está relacionada com a aceleração tangencial, que está relacionada com a aceleração do centro de massa. Então, eu posso escrever ela em termos dessa aceleração do centro de massa, porque eu estou tentando aproximar uma da outra, tá? Para a gente poder falar a mesma língua. A força de atrito é a normal vezes... Deixa eu só lembrar aqui. O que vai ser essa força de atrito aqui? Poderia descrevê-la em termos da normal, mas ela está bem aqui interessante para mim,
relacionada com essa mesma aceleração do centro de massa e essa expressão. Então, eu vou escrever a força de atrito aqui em termos dessa expressão. Então, vai ficar mg seno θ menos a massa vezes a aceleração do centro de massa. O que vai dar aí a aceleração do centro de massa dividido pelo raio. Então, se eu trabalhar um pouquinho essa equação, eu vou escrever no final das contas o que seria a aceleração do centro de massa, tá? Essa é a minha intenção. Então, ficaria assim, R mg seno de θ menos R, a massa, aceleração do centro de massa, o momento de inércia, aceleração do centro de massa, dividido por R. Então, eu vou passar isso para lá, do outro lado, para agrupar. Então, vai ficar... Vou colocar a aceleração do centro de massa aqui já de uma vez em evidência. Vai ficar RM, né, mais I sobre R. Então, a aceleração do centro de massa, aqui eu tenho RM também. Essa aceleração do centro de massa seria a divisão do meu R, mg seno θ, Rm mais I sobre R. Certo? Ok, estou conferindo aqui também ao mesmo tempo. Então, a massa eu posso cortar, o raio eu posso cortar, e aí eu vou ter G seno θ. Oh, meu Deus, gente, o que eu fiz? Que horror. Deixa eu voltar. Eu fiz... Posso fazer isso? Não. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar a massa e o R aqui em evidência, nessa parte de baixo, para poder cortar, mas não do jeito que eu fiz. Tá? Então, se eu colocar RM em evidência aqui, vai ficar 1 mais I sobre M. I sobre MR. Tem uma coisa que não está fechando. RMG seno θ. Tá. Só um minutinho para eu conferir, ver o que está errado. Se eu colocar um R em evidência, ficar só o I aqui. Ah, tá. Não, eu tô entendendo aqui. Vai ficar um R ao quadrado. Não, era o que eu estava imaginando, mas não tá. O que eu estou escrevendo para vocês não está coincidindo exatamente com o que está no meu caderno, porque eu avancei no meu pensamento em relação ao que estava no meu caderno, eu estava achando isso estranho. Mas, de fato, se eu colocar RM em evidência aqui, vocês vão ver que vai dar exatamente essa equação que está aqui, o denominador vai coincidir, tá? Então, por isso eu tenho que colocar um R ao quadrado aqui nessa parte, vai ficar o R aqui embaixo. Aí, agora sim, eu posso cortar sem medo e achar G seno θ 1 mais I sobre MR ao quadrado. Percebam duas coisas bem interessantes. Essa é a aceleração com que o corpo desce para um sistema que roda e translada ao mesmo tempo. Quando a gente tinha lá atrás um corpo que cai um plano abaixo, em que ele apenas translada, a gente achava essa aceleração, sendo aceleração em que ele descia plano abaixo, igual ao numerador somente. Tá?
Aqui aparece um termo que reduz esse valor. Tá vendo? Porque esse valor aqui está sendo dividido por algo, por um número. Isso aqui, se você olhar, é a parte que está tratando do processo de rotação do corpo. Essa parte está relacionada com a translação do corpo, sem rotação, é a translação pura. Essa parte está tratando da rotação pura. Veja aqui as dimensões. As dimensões desse numerador são as mesmas dimensões do momento de inércia, tá? Porque senão você não teria como dividir duas coisas, fazer operações matemáticas com duas coisas que são diferentes, não é possível, né? Em termos de grandezas físicas, né, diferentes, não tem como você dividir e somar, tem que ser da mesma grandeza, na ordem de grandeza, de dimensões, de fato, é isso que eu queria dizer, as dimensões têm que ser as mesmas. Então, a gente percebe muito bem na equação essa questão, sabe? Se não tivesse rotação, esse termo daria apenas 1, porque esse aqui ia desaparecer e você teria somente a translação. Se você tem translação e rotação, tem que aparecer a parte da translação e a parte da rotação. Então, isso apareceu direto nas equações, o resultado nos mostra isso, né? E é muito interessante fazer a análise. E aí, vamos continuar olhando agora para esse resultado, tá? A gente vê isso daqui, o meu sinal de menos, apareceu um sinal de menos que não tinha no meu por causa da forma que eu resolvi o problema, tá? Indicando que o sentido, para esse problema deu um sinal de menos, indicando que o que está escrito aqui, a proposta que foi resolvida, essa é no sentido real, negativo do que aquilo tinha proposto inicialmente, tá? O meu eu já fui direto ao ponto, por isso eu achei um valor positivo, porque eu já considerei o sinal de menos nas minhas equações em cima. Então, se você tiver um cilindro ou um anel rodando, a forma da equação é a mesma. Isso que é interessante também. Não importa se for um cilindro, se for um anel, se for uma esfera, a forma de resolver a aceleração para esse sistema que desce um plano inclinado é a mesma. Vai depender da aceleração local, do ângulo de inclinação, e você vai ter que conhecer o momento de inércia do corpo. Se for um cilindro, o momento de inércia é esse. Então, tabelado e tudo mais, a gente encontra, ou normalmente nos exercícios são dados quais são, ou você vai numa tabela e acha a expressão para o momento de inércia para aquele objeto, né? E você, a partir disso, calcula. Mas para o cilindro é mr² sobre 2 e para o anel é mr². Então, quando você calcula as acelerações, você vê que a diferença entre as duas está somente por causa do momento de inércia. E aqui você observa que o corpo desce com maior aceleração no cilindro do que no anel. O anel é 50% do valor G seno θ. O outro é 67% do valor G seno θ. Então, só modificar qual o objeto que vai rolar já provoca uma aceleração diferente. É muito interessante também a percepção disso, porque é o mesmo desnível, é o mesmo plano inclinado, sobre a mesma inclinação. Inclusive, você pode pensar nos objetos que têm a mesma massa, que têm o mesmo raio, só tem a distribuição da massa, né, em torno do eixo de rotação é diferente, porque você tem o cilindro, né, que a distribuição é contínua nesse sentido, você tem um anel que a distribuição é dessa forma. Só o fato de como a massa está distribuída em todo o eixo de rotação altera como esse corpo vai acelerar, né? Isso é bem interessante também. E aí no ioiô a situação é muito semelhante, você sempre vai resolver os problemas nesse sentido. Você vai olhar para a segunda lei de Newton para a translação do movimento e a segunda lei de Newton para a rotação. Então no ioiô o que a gente tem? A corda fica presa aqui numa parte interna, essa é a parte interna. Na parte interna do ioiô, você tem o raio do ioiô, que é visível aos nossos olhos, mas quando você olha para dentro, tem uma superfície onde a corda está sendo enrolada, que tem um raio que eu vou chamar de R0, que é um raio pequenininho. Então, o ioiô, ele cai, né, em movimento de queda livre. Se você analisar as forças que agem, né, você vai ver aqui no centro de massa a força gravitacional e tangente
a essa curva aqui interna, né, essa circunferência interna, você tem a tensão na corda. Então, de cara, a gente vê quem que realiza torque, que não é a força gravitacional. A força gravitacional é responsável pelo movimento de translação. Então, quem provoca torque é a tensão. Mas ok, vamos lá. Vamos escrever a segunda lei de Newton para o movimento ao longo desse eixo Y. Quais são as forças que agem? Você tem a força peso, né, a força gravitacional, mg, e você tem a força tensão, que está dirigida para cima. Aqui foi retirado, só para facilitar, os vetores unitários em J, tá? Porque todos eles estão na direção J, o movimento todo é na direção J. Então, aqui permaneceu as magnitudes e os sentidos, tá? A tensão, aqui foi escolhido representar para baixo como positivo, para cima como negativo. Confesso que eu faço o contrário, tá? Mas é só para explicar para vocês por que está isso aqui. Mas já que o problema definiu que para baixo é positivo, para cima é negativo, considerando aqui nós temos um sistema de coordenadas cartesianas passando aqui no meio, então as forças que estão para cima, nessa concepção desse exercício, vão ter um sinal negativo, as forças que estão para baixo terão um sinal positivo. Eu vou manter a discussão com base no que está escrito aqui, para não confundir vocês, tá? Como o corpo está também acelerando no sentido para baixo, que ele considerou como positivo, essa é a expressão final da segunda lei de Newton. Considerando a rotação, a gente tem torque é igual ao raio vezes a força que realiza o torque, que promove o torque, que promove a rotação. Quando pensar em torque, tem que pensar em rotação. Então, vai ser então a tensão na corda. A força gravitacional não provoca torque, não. Então, você tem isso, que é também igual ao momento de inércia e aceleração angular, que é o análogo aqui da segunda lei de Newton. Lembrando que a aceleração angular está relacionada com a aceleração do centro de massa, que é exatamente a aceleração tangencial, porque a gente está considerando um rolamento. A gente tem essa expressão e a gente vai substituir, então. Usando, então, que a tensão é momento de inércia do centro de massa vezes alfa, que é esse valor, tá aqui, certo? E agora nós vamos pegar a tensão na corda, né? Nessa equação, que é essa equação 2 que está aqui, e substituir ela nessa equação 1. Depois da substituição, a gente consegue achar a aceleração dessa forma. É uma equação muito semelhante com a que foi descrita anterior no plano inclinado. Ela também contém no numerador a questão do movimento de translação, quer dizer, o ioiô ele cai em movimento de queda livre com aceleração g. O denominador dela expressa esse movimento rotacional, igualzinho à outra, percebem aqui? Estão vendo? Né? E não tinha que ser de outra maneira, né? Se a gente fosse pensar intuitivamente, né? Ter uma ideia avançada de como seria esse problema, a gente pensaria que seria mais ou menos esse nível mesmo. Então, matematicamente resolvendo, usando as leis, a gente vê que tem bastante consistência. E é um probleminha para resolver. O problema é uma bola uniforme de massa M, 6 kg e raio R, que rola suavemente do repouso sobre uma rampa, né, inclinada de 30 graus. A bola desce de uma altura vertical de 1,20 m. Então, a altura vertical, que é essa distância aqui, é 1,20 m. Então, seria essa inclinação. E a altura vertical corresponde desse ponto a esse. Tem 1,20 m. Qual é a velocidade na base? Qual é a velocidade nesse ponto? Essa é a letra A. Então, a letra B, qual é a magnitude e direção da força de atrito sobre a bola quando ela desce o plano abaixo? Então, a bola está aqui descendo o plano abaixo e eu quero saber o valor da força de atrito. Ela está descendo aqui plano abaixo, tá? Eu quero saber qual é a força de atrito sobre ela quando ela desce o plano abaixo, tá bom? Vai ser um processo de rolamento também, né? Aqui é muito rápido para a gente perceber, mas é isso aqui, ó, tá? A letra A, olhando aqui para o meu caderno, a gente consegue perceber que nós podemos usar a conservação de energia para ver qual é a velocidade na base. Porque ele deu essa altura, facilita muito.
Então, você sabe que a conservação de energia vai acontecer aqui normalmente, tá? Energia potencial vai ser transformada em energia cinética, energia potencial transformando em energia cinética, mantendo a energia total mecânica conservada, porque não existe, apesar da gente falar no atrito aqui, nós vamos considerá-lo como se fosse muito pequeno, tá? Nesse ponto, se eu considerar essa conservação de energia nessa situação, a energia potencial vai ser mGH, como foi calculado até então, isso permanece inalterado, mas a energia cinética vai ser aquela energia cinética que a gente falou há pouco, que é a energia cinética rotacional mais a translacional. Então, aí aqui nesse momento tem que escrever aquela soma daqueles dois termos. Então, a energia potencial convertendo em energia cinética, tá? Essa energia cinética tem uma parte rotacional, tem uma parte translacional, certo? Então, isso aqui é como velocidade centro de massa R ômega. Então, esse ômega ao quadrado seria a velocidade ao quadrado centro de massa sobre o raio ao quadrado, mais meio de meu m v ao quadrado, que é a velocidade centro de massa. Então, a verdade é que seria dessa forma. Velocidade centro de massa, R ao quadrado, mais meio do meu m v ao quadrado centro de massa, certo? Então, mGH é igual a meio do meu I sobre R ao quadrado, mais meio de M, velocidade ao quadrado centro de massa. Então, você teria essa expressão aqui. Essa seria, na verdade, a velocidade do centro de massa, tá? A velocidade com que ele chega lá embaixo. O corpo está rolando no plano abaixo. Tá? Ele está rolando, percebe? Rola e translada. Qual é a energia? O que acontece quando ele desce? Energia potencial dele vai ser convertida em energia cinética, certo? Só que essa energia potencial ela vai ser dividida em uma parte em energia cinética rotacional e uma parte em energia cinética translacional. Por quê? A energia cinética, quando o movimento de rolamento, ela é assim. Se for uma rotação pura, quer dizer, eu estou pegando a minha bolinha e estou só rodando, que não é esse caso, tá? Esse aqui está descendo um plano abaixo. Ele está descendo um plano abaixo, ele roda e translada ao mesmo tempo. Então, a energia cinética tem que ter essa parte relacionada com a rotação, essa parte relacionada com a translação. Então, não pode considerar só uma ou a outra. Tá? Então, olha para você ver. A energia total mecânica vai ser disponibilizada para trocar entre a energia cinética e potencial. Ok. Mas essa energia vai ter que ser dividida uma parte para a parte de rotação e uma parte para a energia de translação. Uma parte para ela rodar, uma parte para ela transladar. Entendeu? Daí, a gente vai continuar. O que eu fiz aqui? Eu só reescrevi o ômega, que é a velocidade angular, em termos da velocidade do centro de massa e o raio R. Por quê? Porque essa é a expressão aqui para a velocidade tangencial.
Só que a velocidade tangencial, como é uma questão de rolamento, né? Então, a velocidade tangencial é a velocidade do centro de massa. A velocidade tangencial é R ômega. Então, portanto, a velocidade do centro de massa é R ômega também. Então, eu peguei esse ômega que está aqui. O que é o ômega? Velocidade do centro de massa dividido por R. Coloquei ele aqui. Ele é elevado ao quadrado, eu elevei ao quadrado os dois termos. Aí eu copiei o resto. Então, agora, multiplicando, né, a mesma expressão, aqui eu tenho uma velocidade ao quadrado, centro de massa que eu tenho também. Então, eu vou colocar em evidência a velocidade do centro de massa. Então, vai ficar meio de I R ao quadrado, mais meio de M, abre parênteses, fecha parênteses, velocidade do centro de massa. Foi isso que está aqui, ó, ao quadrado. O que vai ser a velocidade do centro de massa? Vai ser mgh dividido por tudo isso que está no parênteses e eu tiro a raiz quadrada. Essa é a velocidade do centro de massa. Para determinar a aceleração do centro de massa, né, eu não vou resolver o sistema todo de novo, porque a gente já fez isso na parte teórica, mas basta você... Não também é para decorar, tá, gente? Esse tipo de coisa. Mas você pode determinar a partir daqui. Você tem um momento de inércia, massa, o raio. Você tem um ângulo e aí você pode achar a aceleração do centro de massa para esse problema facilmente, porque todos os valores numéricos podem ser determinados a partir de aqui, né? Que eu faço, Kelly? Se eu tivesse um problema para calcular como esse, eu aplicaria as leis de Newton e resolveria o problema como eu mostrei para vocês na parte teórica. Eu não decoro equações, não decoro isso. Faz sentido, porque eu tenho que saber as leis de Newton e aplicar. Então, eu resolvo o problema, tá? Eu não vou fazer agora na letra B com vocês, porque é o mesmo procedimento que eu fiz há uns minutos atrás. Então, teria que resolver aquilo tudo de novo para chegar a esse resultado, tá? E que são exatamente os elementos que são fornecidos na descrição do problema. Ok?